Olá, pessoal, no nono C, nono D. Então, vamos continuar com as aulas. Então, primeiro eu tenho algumas observações. Primeira coisa, as aulas do Centro de Mídias devem ser assistidas e vocês devem responder as tarefas. Essas aulas que eu gravo aqui são complementações às aulas que eles passam lá. Então, vocês não devem deixar de assistir as aulas lá, tá? Que são boas. Sobre projeto de vida para só assistir as minhas aulas. Não, vocês têm que assistir lá, responder a tarefa, assistir aqui e responder as minhas questões. E as questões são pessoais. E teve aluno que já está cansado de responder questões pessoais em projetos de vida. Mas é assim, infelizmente, projeto de vida, ou felizmente, né, na verdade, mas é o projeto da sua vida, não é da minha ou da vida dos outros. A gente não vai falar da vida dos outros, vai falar da sua vida mesmo, tá? Então eu espero que vocês tenham paciência, porque tem alguns alunos que falaram que estão gostando, né, das questões, de responder. E o projeto de vida é basicamente isso. Ele é um momento para você parar para pensar na sua vida, tá? Parar para pensar o que você quer, o que você gosta, para daí pensar no futuro, para projetar um futuro. Então vai ter questões, né? Vai ter momentos que a gente vai só falar sobre, por exemplo, ensino médio, ensino técnico, qual a diferença, né, de ensino técnico, de especialização, de faculdade, que daí você não vai falar de você, né? Mas a maioria do ano a gente vai ter questões pessoais para vocês pararem, para pensar, para ver como que vocês estão seguindo, né, nos estudos, na sua vida, no trabalho, né, no projetar um trabalho. Então, vai ter questões pessoais. Outra coisa, acho que foi esse aluno que reclamou, ele fez várias vezes as mesmas atividades, fez 3 vezes cada tarefa. Basta responder uma vez só, que tá tudo certo. E para isso, vocês precisam se organizar um pouco, né? Porque às vezes eu coloco lá no centro de mídias as atividades que eu passei no Classroom e o aluno vai lá e faz tudo de novo. E não é, né? Vocês já fizeram essas questões, já fizeram a atividade e não precisa fazer novamente. Se eu coloco o link no Classroom ou o link no centro de mídias, é o mesmo link e a atividade eu vou corrigir da mesma maneira. Você não tem que resolver, né, responder das duas formas. Então, e até por conta disso, né, até foi uma sugestão, né, de aluno de falar sobre organização. Então, eu vou montar uma aula sobre organização, vou fazer umas planilhas, né, para vocês verem como é que fica para se organizar, como fez a atividade, o que o professor passou, qual a sua nota, quantas atividades vocês fizeram, vocês sabem? Qual que é a sua nota? Né? Você entregou no prazo? Tem que ter um mínimo de organização, principalmente a distância que fica tudo online, você não tem, às vezes, muito controle, né? Principalmente quando não está no Classroom, aí você não sabe qual atividade você entregou, qual não. E até por isso, né, teve aluno que entregou 3 vezes cada atividade. Então, vocês precisam se organizar. Então, no próximo tema, a gente vai falar um pouco sobre organização. Agora, o que eu estava desenvolvendo com vocês? A primeira coisa eu falei, né, a primeira aula eu falei sobre como aprender, né, como estudar. Então, da importância não só da leitura depois, né, mas qual a importância de você se organizar, de você ter um tempo, de você ter algumas tarefas, de dormir bem, né, de você fazer as revisões. Isso tudo ajuda em adquirir conhecimento.
Então, primeiro, a gente conversou sobre como estudar, né? Como que o cérebro aprende. Basicamente foi isso. E eu indiquei os livros que são muito importantes do professor Pierre, né? Aprendendo a Inteligência, que ele explica direitinho e dá muitas dicas de como você pode fazer para aprender com mais eficiência, né? A segunda aula eu falei sobre leitura, né? Que é basicamente como você aprende qualquer disciplina. Se você não tem leitura, se você não tem vocabulário, se você não sabe interpretar, você não aprende nada, nada, nem matemática, tá? Então você precisa, e isso é muito importante, você precisa da leitura para aprender qualquer tipo de questão. Tá? E aqui eu trouxe dados, né, de uma prova que é a PISA, uma prova internacional que aconteceu em 79 países. Isso é o resultado de a prova de 2018. O Brasil ficou na colocação de 58 dos 79 países avaliados em leitura. Tá? Pior ainda em matemática. Até mesmo porque se você não sabe ler com fluência, se você não tem vocabulário, você não vai ter raciocínio lógico, não vai ter interpretação e matemática não vai ter nem condições de você aprender nada, tá? Então, por isso que a primeira aula que eu falei é de leitura. Tem que saber ler muito bem, com fluência, sem ficar ali gaguejando, falando sílabas, né? Matemática. Não, tem que falar com fluência. Isso você só adquire lendo bastante, tá? Então, a leitura é essencial para qualquer disciplina, principalmente matemática, que a gente ficou quase nos últimos lugares, em 79 países, a situação está complicada. E vocês estão no meio disso, né? Não tem como fugir, nós estamos ali no meio. Então, como que você faz para melhorar esses dados aqui? Primeiro, você não vai resolver o problema do Brasil, você só precisa resolver o seu problema. Então, se você tem dificuldade em ler, você tem duas opções. Ou porque você não gosta mesmo, e isso acontece, né? É normal. Ou você não está alfabetizado corretamente. Tá? Então, você tem que saber, você consegue ler e entender o que você fala? Ou você consegue ler e entender o que está escrito? Ou você simplesmente não gosta de ler e gosta de jogar, mas acho que é mais importante que isso. Tá? Então, tem essas duas opções. Se você tem dificuldade de entender o que você lê, então você vai ter que ir correr atrás de alfabetização, tá? E isso é mais complicado não, mas é um pouco mais difícil, né? Para você conseguir e principalmente, vamos dizer, preencher as lacunas que faltam, né? Então lembram que a leitura é a base para qualquer disciplina, principalmente matemática, tá? Se você não consegue ler corretamente, você não interpreta, não vai conseguir matemática. Então, a primeira coisa que você deve se preocupar é com o seu nível de leitura. Você consegue ler e entender? Ótimo. Você lê constantemente? Não? Então, vamos melhorar nisso. Você tem que ler constantemente. Vocês estão no momento de aprender, no momento de aumentar o seu vocabulário, de melhorar sua criatividade, imaginário, né? E tudo que eu já discuti nas outras aulas. Então, a primeira coisa que você se preocupa é na leitura. Depois, você se preocupa em matemática, tá? Por que você deve se preocupar? Você consegue um diploma não sabendo ler corretamente? Escrever corretamente? Sim, eu vi já advogados que não conseguem escrever corretamente. E eles se formam. Não sei como consegue passar na prova da OAB, mas eles se formam. Então você consegue um diploma.
pegando da internet, copiando do colega, indo na aba dos outros, né? Se apoiando só nos outros, no professor, no, no seu amigo, na internet, colando. Isso você consegue, tá? Agora, se você quer conhecimento, e hoje em dia o principal requisito para você conseguir um emprego é conhecimento, não é diploma. Hoje em dia os empresários eles perceberam que quem tem diploma nem sempre tem conhecimento. Então, o que eles fazem, né, as empresas? Eles não fazem só uma, uma revisão do seu currículo para ver os diplomas que você tem. Eles fazem prova, fazem entrevista, fazem dinâmicas para você ver, para ver como que você se comporta em grupo. Então, é isso aqui que ele vai avaliar em você, não é o diploma, tá? O diploma é importante porque ele te dá, vamos dizer, ele te autoriza a trabalhar, né? Basicamente isso. Então, o diploma de direito te autoriza a trabalhar como advogado, né? Fazendo a prova da OAB. Então, o diploma como médico te autoriza a trabalhar como médico. Mas ter conhecimento é o mais importante, tá? Então, lembrando aqui, área de exatas é fácil de aprender. Por quê? Porque aprender é só fazer várias vezes a mesma coisa, né? Vários exercícios, revisão, atividades, né? Então, matemática é fácil de aprender. Qual o problema da matemática? O conhecimento dela é tipo um prédio. Se você não tem essa base aqui, você não consegue construir os prédios superiores. Então não adianta você chegar no 9º ano se você tem dificuldade em conhecimento, tá aqui no 9º ano. Vamos dizer, esse é o andar do 9º ano. Se você não fez o 5º ano aqui, você não fez o restante do prédio. Então você só fez aqui uma parte. Essa parte aqui é que você vai saber. Se você não fez esse restante aqui, se você não aprendeu esse restante, esse conhecimento para cá você não vai conseguir aprender. Esse é o problema de matemática e a grande dificuldade. Você tem que saber o quê? Primeira base, e é isso que eu vou ajudar vocês hoje, tá? Como desenvolver a base de matemática. Porque você tendo a base, o resto vai mais simples, tá? É diferente de humanas. De humanas, ele é difícil de aprender porque é difícil você fazer a mesma questão várias vezes, né? É repetitivo, é um pouco mais chato, né? Você não responde a mesma questão sempre. Mas ele é mais fácil de você entender. Por quê? Porque ele não tem pré-requisito, que nem aqui, que é um prédio, tá? Se você aprendeu essa casa aqui da história do Brasil, se você não aprendeu a história do Brasil, não significa que você não vai conseguir aprender a história do Egito Antigo ou a história da Segunda Guerra Mundial. Uma casa não tem nada a ver com a outra. Tem algumas coisas que eles uma ligam a outra, mas se você não aprendeu uma, não significa que você não vai aprender o restante, tá? Então, é mais fácil você entender história, porque não tem pré-requisitos, do que entender matemática, que tem os pré-requisitos, né? Que tem os andares abaixo. Então, como que você aprende matemática? Fazendo a mesma coisa várias vezes. E é isso que os professores de matemática fazem. Daquele monte de exercícios, com um monte de números diferentes, e você vai fazer a mesma coisa. Qual a dificuldade de matemática? Entender. Como que você entende os conteúdos mais complexos? Primeiro, tendo muito bem o conhecimento da base, dos conteúdos mais simples. Se você não tem esses conteúdos simples, você não entende os conteúdos complexos, tá? Então, como que você faz isso? Eu vou mostrar para vocês aqui uma página, bom, do Kumon. O que é o método Kumon? O Kumon é pago e eu não vou falar muito sobre isso, tá? Eu só vou falar como que é o método. Eu fiz Kumon na idade de vocês. E o que é basicamente? Eles fazem uma provinha para ver seu nível de habilidade. O nível de habilidade não é só você saber fazer, mas é fazer rápido.
Porque se você tem rapidez em fazer as atividades, significa que você dominou aquela habilidade. Então, soma. Você sabe somar quanto que é 8 mais 5. Se você parar para pensar, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8 mais 5 dá 13. Você sabe somar? Você sabe somar. Mas você domina essa habilidade? Não, você tem dificuldade, você demora. Então, o método comum é você fazer várias vezes esses conceitos básicos até que você ganhe habilidade, tá? Esse raciocínio matemático que vem automaticamente para você. Então, 8 mais 5, 13. Não tenho que pensar, não contar no dedo, tá? Para você ganhar essa habilidade, você precisa fazer várias vezes a mesma coisa. Fazer várias contas, até que isso se torne natural para você. Então, qual é a minha dica? É você vir aqui no site gratuito, que é o Khan Academy. O Khan Academy, ele surgiu basicamente para matemática, tem outras disciplinas, mas ele é bem extenso em matemática. Você vai aqui se cadastrar. Você põe que você é aluno, põe a data de nascimento e se cadastra aqui com o Google, o Facebook ou outro. Eu acho que tem aplicativo dele também, tá? Dá para vocês entrarem, que eu tô no computador, fica mais fácil. Você vai entrar, então deixa eu entrar aqui. Bom, entrei aqui, tá a minha conta, tá? Como professor, mas é a mesma coisa do seu. O que você vai fazer? Primeiro aqui, entra em cursos. Olha aqui tudo que tem. Tem matemática desde o primeiro ano até o nono. Tem matemática dividido por disciplinas, tá? Tem aqui um prepare-se, que são mais exercícios. Tem de ciências, tem de português, tem até matemática que você usa em faculdade, né? Matemática avançada. Tem física, computação, ciências. Então, como eu disse, tem outras disciplinas, mas o mais forte deles é matemática. Então, o que você vai fazer? O que eu aconselho vocês fazerem? É começar com o mais básico, entrar aqui no primeiro ano. Aqui eu tenho 67% que eu já testei, né, aqui. Então, tem 10 conteúdos de matemática do primeiro ano ao nono. Você pode começar aqui, fundamentos de matemática? Pode, mas eu aconselho aqui no primeiro ano que vai dar vários conteúdos, você não fica focado numa coisa só, você entra aqui. Primeiro ano. O que ele vai começar aqui? Você entra aqui no funções de números, né? Tem cada disciplina dessa parte do primeiro ano dividido em tópicos, em álgebra, geometria, probabilidade, e você pode fazer os desafios, as questões. O que você vai fazer? Por exemplo, de números de 0 a 120. São questões bem básicas, você vai passar bem rápido por elas, né? Espero eu. Mas é bom você fazer todas, porque daí você vai ver se você já dominou ou não. Por exemplo, aqui eu dominei 1.200 de 1.500 pontos, tá faltando, né? Então eu posso fazer o desafio do domínio, tá? Que é pegar habilidades que eu já pratiquei, então você vai estar revendo essas atividades. Ou então aqui no final, fazer o desafio do curso. Então aqui eu fiz o desafio do curso e eu consegui 100%, né? Então eu posso fazer o desafio do curso. Que curso? Curso do primeiro ano, tá? Então eu vou começar aqui com as habilidades. Peraí, deixa eu já começar um outro, que eu já não tenha feito nada. Tá, aqui o segundo ano que eu fiz pouquinha coisa. Então,
Qual a mensagem que ele apareceu? Mude de nível mais rápido. Começar o desafio do curso. Mas vamos começar com o desafio de números. O que ele tem aqui? Ele tem vídeos, como calcular 7 mais 6, 8 mais 7, que foi o que eu falei, né? Adição até 20. Vou começar aqui. Ele vai dar 7 questões. Você resolve. 3 mais 1, você põe 4. Verifica. Próxima questão. 7 mais 5, 12. Verifica. Acertou. Próxima questão. 13 mais 4 é 17. Mas eu vou errar aqui, vou pôr 14. Só para vocês verem como que é. Aí ele coloca aqui, olha, não é bem isso, tente de novo. Vou pôr a resposta certa, 17. Conferir de novo. Aí vai para a próxima questão. Tá terminando, 8 mais 3, 11. Verificar, próxima pergunta. 10 mais 4. 2 mais 11. 17. Mostrar resumo. Tem barulhinho. Então, eu acertei 6 das 7 questões e ganhei esses pontos. Eu subi de nível. É como se fosse um jogo, você vai jogar. O que você vai fazer? É só responder as questões que você vai passar? Lembra que eu falei que você precisa ter fluência? Então, se você fizer rapidamente essas questões, você dominou a habilidade. Se você demorou para responder as questões, significa que você vai ter que treinar mais. Então, aqui você pode, adição até 20, tentar novamente. Você não dominou, você demorou, você errou uma questão, então você deve treinar mais. E é isso que o Kumon faz, é isso que faz você ter essa habilidade, esse raciocínio rápido e como fazer as contas. Você vai fazer várias vezes até que você consiga fazer com fluência. Então, aqui tem some 3 números, vai aumentando a dificuldade com o tempo. Ah, professora, primeiro ano é muito fácil para mim, né? Eu não vou querer mais fácil. Então, faça aquele desafio da unidade, teste da unidade. Você sobe de nível de todas as habilidades até você completar tudo, tá? E daí você parte para o segundo ano, para o terceiro, para o quarto, até você ter bastante habilidade em tudo, tá? Então, essa é a minha dica para vocês aprenderem matemática. Esse Khan Academy é muito bom, tá? Então, você viu que é tipo um sistema de joguinhos, né? Tem os desafios para você seguir, para ganhar pontos. Então, dá para vocês mapearem bastante, tá? Deixa eu voltar aqui em cursos. Então, aqui dá para vocês começarem desde o primeiro ano até o 9º ano, tá? Que é a série que vocês estão. E depois disso, vocês podem continuar. Então, aqui tem o Prepare-se, que também vai ter questões, mas eu sugiro que vocês façam desde o primeiro até o 9º ano. Nos primeiros anos, vocês vão fazer mais rápido. Depois que vai dificultando, tem os vídeos, né? Como eu mostrei. Vou abrir aqui o 9º ano. Então, tem aqui números irracionais. Tem álgebra, tem geometria, tem vários conteúdos, mais do conteúdo de 9º ano, nível de 9º ano. Então, você vai aqui, números irracionais, primeiro conteúdo. Aqui tem os vídeos para vocês assistirem, tá? Então, introdução. Vai abrir aqui um vídeo explicando, né? Um vídeo curto, mais curto que o meu, já tô falando muito. Que fala sobre números irracionais e vai dar o conteúdo.
Se você errou, aqui eu já fiz, né? Você tá vendo essas barrinhas aqui roxa? Significa que eu já fiz o teste, já estou aqui proficiente, tá? Então, qual é o próximo nível? Eu deveria entrar aqui, tá? Então, você precisa de acertar 5 das 7 questões para você subir de nível. Então, você vai vendo aqui o que você fez, o que falta fazer para daí praticar. Então, lembrando que cada conteúdo tem os seus vídeos, tá? E se você não conseguir responder as questões, vamos aqui praticar. Vamos lá. Então, aqui tá falando, raiz de 13 vai ser maior, menor ou igual que 15 sobre 4. Vamos mostrar a calculadora. Vamos colocar raiz de 13. Dá 3,6. 15 dividido por 4 dá quase 4 também. Vamos chutar, verificar. Respondi certo. Próxima questão. Qual dos pontos a seguir representa melhor a raiz de 75? Vou colocar aqui no 8,7. Verificar. Não, eu errei. Eu posso tentar de novo, obter ajuda ou continuar. Se você colocar aqui obter ajuda, ele vai explicar a questão, tá? Então, daí você responde, né? Ele fala aqui que é aproximadamente 8,66. 8,66 é antes do 8,7. Então, é a letra D. Conferir de novo. Agora tá certo, tá? Então, mesmo você não saiba uma questão, você pode ter a explicação dela, tá? Ah, então eu vou ficar aqui no 9º ano e já vou fazer todas as questões. Eu não aconselho isso, vocês podem fazer, mas primeiro domina a base, depois vai para os conteúdos mais difíceis, tá? Outra coisa, se você não decorou a tabuada, você decore, tá? Saber tabuada é essencial. Gente, no Enem, no vestibular, numa prova de emprego, às vezes até eu já vi que prova para vendedores, eles colocam provas de matemática, você tem que calcular porcentagem, você tem que fazer as contas de cabeça, você tem que saber a tabuada, é o mínimo, tá? Então, eu vou começar a estudar matemática, por onde eu começo? Primeiro, decora a tabuada, né? Até o 10 tem que decorar. Depois, começa aqui no Khan Academy. Vai aqui no primeiro ano. São conteúdos simples, mas até é bom porque você daí já sabe como que responde as questões, como que funciona o sistema. Você viu, ele é cheio de coisa, né? E dá trabalho. Então, começa aqui no primeiro ano, faz todas as atividades. Até você ter aquela habilidade, até você fazer com rapidez, tá? Então, você fica aqui no primeiro ano até você conseguir. Se você achou que ainda falta um pouco de rapidez, mas está cansado de fazer a mesma coisa, continua na matéria, mas aí você retorna naquele ponto que você sabe que está que tá demorando um pouquinho mais, não com dificuldade, mas que não tem ainda a fluência em matemática. Tá? Bom, gente, falei muito hoje, então é isso. Eu espero que vocês se empolgue um pouco mais para estudar. Lembra que português e matemática, ou seja, leitura e contas, é essencial para qualquer coisa, principalmente a leitura, mas matemática você usa no seu dia a dia também, né? Então você precisa ter esses conhecimentos básicos. Não estou mandando vocês para a NASA, né? Fazer prova de NASA. Mas gente, conteúdo básico tem que saber, português e matemática. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre organização
tá? E se vocês tiverem alguma dúvida aqui nesse site de Khan Academy, tiver alguma dificuldade, entre em contato, tá? Tem no meu WhatsApp ou no centro de mídias para perguntar alguma coisa. Gente, então é isso. Paciência é o que tem, né, para hoje. Tem que saber lidar com o dia a dia e com o que a gente tem. Então, se você não pode pagar por uma educação, vem aqui, é gratuito, né? Aqui não dá para pagar com Kumon, que se eu não me engano não é barato. Mas é muito bom, eu realmente aconselho. Mas aqui dá para vocês se virarem e existem outros aplicativos de matemática para ajudar vocês. Esse daqui é o que eu conheço, que eu gosto mais, né? Que tem a oportunidade de você dominar essas habilidades, tá, gente? Então, boa semana, tá, gente? Tchau, tchau.